Olá, primeiro e terceiro ano, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui na nossa aula de biologia para continuar falando sobre a imunidade, o sistema imunitário, o sistema imunológico, o sistema imune, como você desejar chamá-lo. Se você é do primeiro ano, estamos no capítulo 13, Sistema Imunitário e Linfático, e agora vamos continuar essa aula a partir da página 14 do seu livro 4 de Biologia 1 do SAS. E se você é do terceiro ano, nós estamos aqui na página 743, do seu livro 360 Biologia, parte 3, capítulo 22.4, Imunidade. Na última aula, primeira parte dessa aula, a gente conversou que o nosso corpo tem uma barreira de defesa para impedir que os micro-organismos, agentes estranhos, entrem no nosso corpo. Mas, algumas vezes, essa barreira é rompida. E daí, a primeira imunidade que é acionada é aquela imunidade que não é específica, são respostas inespecíficas. Quem que dão essas respostas inespecíficas? Aqueles leucócitos que vão fazer fagocitose, os macrófagos e os neutrófilos. E também aqueles leucócitos que participam então das reações alérgicas, que são os eosinófilos e os basófilos. Essa resposta, por ser uma resposta que não é específica, e a gente já nasceu com ela, né? Nosso corpo já nasce sabendo fazer fagocitose, essas células, nós chamamos de imunidade inata ou imunidade natural. Agora, no caso, então, de quando a gente tem a imunidade específica, entrou um agente estranho no nosso corpo e a gente vai combater especificamente, como a gente aprendeu, que é o papel dos linfócitos, linfócito T e linfócito B, e linfócitos citotóxicos, que fazem então a morte celular. A gente está tendo um contato com aquele agente e criou-se uma memória dentro do nosso corpo. Então a gente adquiriu o poder de fazer aquele combate. Então a gente chama, quando a resposta imunitária é específica, de resposta ou imunidade adquirida, tá bom? Gente, a resposta imunitária adquirida, né, pode ser então imunidade celular, que vai reconhecer esse antígeno exposto na célula pelo linfócito T, ou pode ser a humoral, que vai desencadear então a produção de diversos anticorpos pelos linfócitos B, como a gente já viu, tá bom? Mas de modo geral aí, essa imunidade cria memória, e daí a memória então vai ser a grande sacada para o nosso corpo produzir super rapidamente os anticorpos numa segunda vez que a gente tiver contato com aquele antígeno. E é isso que a gente se baseia na produção das vacinas. Por quê? Na vacina, a gente está tendo o primeiro contato com aquele antígeno, um antígeno atenuado ou morto. Atenuado, ele não é capaz de te causar a doença, ou ele está morto, né? Se está morto, já não vai te causar a doença. Mas lembra que o seu corpo vai fazer o reconhecimento de partes das proteínas estranhas? Ou seja, para o seu corpo, algo estranho está dentro de você. E ele desencadeia toda aquela resposta imune primária, como se o negócio estivesse realmente te causando uma doença. Ou seja, as células de memória foram criadas com a vacinação. E daí então, se você tiver o contato em alguma vez durante a sua vida com aquele agente estranho, real, que poderia te causar a doença, a sua resposta secundária é tão rápida que você não fica doente. O seu corpo consegue combater aquele micro-organismo mais rápido do que aquele micro-organismo consegue se multiplicar dentro de você e causar sintomas. Então, esse é o mecanismo da vacinação. Como o seu corpo teve que produzir
ativamente a memória. Isso se chama, então, numa imunidade ativa. O seu corpo teve que fazer os anticorpos e você teve uma memória, ok? Existem casos de imunidade passiva, quando nós já recebemos pronto os anticorpos, como é o caso da amamentação, né? Quando o bebê nasce, ele é amamentado no leite materno, existem anticorpos da própria mãe que passam para o bebê, mas o bebê recebeu os anticorpos prontos. Então, esse bebê não vai ter memória, porque ele não produziu esse anticorpo, tá bom? Outro caso, por via placentária, o bebê também recebe anticorpos da mãe, né? O feto durante a sua gestação toda. E também no caso de soro, por exemplo, soro antiofídico, no caso de uma picada de cobra, não dá tempo do seu corpo produzir, então, os anticorpos contra aquele agente estranho, gente. Aquilo vai causar um dano no seu corpo tão rápido que a gente vai morrer antes do nosso corpo conseguir produzir algo contra aquilo. Então, o que vai acontecer? Você toma o soro, que é os anticorpos já prontos, para que aqueles anticorpos consigam atenuar, minimizar aqueles efeitos, aqueles danos, mas você não vai ter nenhum tipo de memória. Como não tem nenhum tipo de memória, seu corpo não produziu os anticorpos, a gente chama isso de imunidade passiva, tá bom? Então você foi passivo, você não produziu os anticorpos. Gente, no livro do primeiro ano, aqui na página 19, a gente tem um ótimo resumo sobre as respostas imunitárias, separando em imunidade inata e adquirida, as barreiras naturais do nosso corpo, como por exemplo a pele, e os leucócitos que fazem a fagocitose, que é aquela primeira defesa da inflamação, e no caso da imunidade adquirida, separando então na imunidade humoral, quando a gente tem a ação dos linfócitos B, e a imunidade celular, quando a gente tem a ação dos linfócitos T. E dando aqui, né, resposta primária e secundária, qual que é mais eficiente ou não, tá bom? Me comprometo em mandar uma foto aqui desse para o terceiro ano que não tem acesso a esse material. E quando a gente fala de sistema imune, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS, né? Por quê? Porque o vírus da AIDS, essa doença, a AIDS, ela é a infecção viral, né, mais letal que nós temos nos dias de hoje, e ela não tem cura, gente. Dados de 2008 apontam que cerca de 38 milhões de pessoas estão infectadas com AIDS no mundo, e em 2018 teve 770 mil mortes por conta do vírus da AIDS, né? Então, por conta de infecções que são provenientes aí, né, dessa baixa imunidade. Então, como a gente está falando de imunidade, não tem como a gente deixar de lado e não falar um pouquinho da AIDS, tá? A AIDS ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, porque ela pode ser transmitida de pessoa a pessoa durante o ato sexual desprotegido, sem o uso da camisinha, e também pelo compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, porque ela também pode ser transmitida via contato sanguíneo contaminado. E também de mãe para filho durante a gestação ou durante o parto e nascimento, quando não tratado, né, e não tomados cuidados adequados, né, quando a mãe não sabe disso aí, não toma os cuidados adequados, tá bom? Gente, apesar do número de casos da AIDS ter caído no mundo, o número de casos entre os jovens de 20 a 30 anos tem aumentado, porque os jovens não estão se prevenindo e não estão utilizando os preservativos, assim como eles sabem que devem utilizar o preservativo. E o que acontece no caso da AIDS? Nós temos os coquetéis antivirais, sim, temos, mas a gente tem aí, dos cerca de 38 milhões de contaminados no mundo, apenas 23 milhões de contaminados têm acesso aos coquetéis antivirais. E os coquetéis antivirais só são eficientes em 53% das pessoas que têm acesso ao coquetel. Em 47% das pessoas que tomam o coquetel não conseguem
consegue diminuir a multiplicação do vírus HIV no interior da pessoa. Ou seja, o coquetel não significa que a quantidade de vírus vai diminuir dentro da pessoa. E qual é o grande problema da alta concentração de carga viral dentro da pessoa? O vírus se multiplica dentro dos leucócitos, tá? Ele infecta vários leucócitos diferentes, não é só um tipo de leucócito, tá bom? Então, ele vai conseguir entrar dentro dos leucócitos diferentes e daí, então, para se multiplicar, ele vai tomar o comando desses leucócitos e vai começar a sua multiplicação. E a gente sabe que vírus, ele explode a célula no final. Qual célula ele está explodindo? Os seus leucócitos. E daí a pessoa, então, vai ter uma queda brusca do número de leucócitos. O seu corpo não consegue se defender de qualquer infecção, qualquer micro-organismo, qualquer agente estranho. E é por isso, então, que nós chamamos as infecções de oportunistas, né? A AIDS em si, o que ela vai causar? Uma deficiência imunológica, por isso que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela foi adquirida em alguma fase da vida. E são as infecções oportunistas que acabam levando esse paciente à morte, porque ele não tem um sistema de defesa para conseguir combater os agentes estranhos que acabam entrando dentro do corpo dele. Gente, então, vocês estão numa fase de vida que vocês são jovens, muito jovens, né? Quase entrando nessa faixa dos 20 a 30 anos em breve. Então, gente, não façam parte dessa estatística. Utilizem os conhecimentos que vocês têm e se previnam, ok? A gente conversa mais na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.